virar um corte no futuro, eu vou até me ajeitar, porque quando vira corte, a gente se ajeita, sabe, Rafa? Se ajeita para fazer o corte. Pautando um comentário a respeito disso, a gente falar, é muito triste ver o Vasco nessa situação, mas a gente tem times como Red Bull Bragantino brigando lá em cima, a gente tem times como Cuiabá no campo intermédio na tabela, a gente tem times que jogaram futebol terrível e tiveram gestões terríveis, como o Santos, né, muito mal. A gente tem alguns outros clubes que foram rebaixados, Goiás, América e Coritiba, justamente rebaixados. E a gente vê SAFs que não foram amarradas e não foram feitas para terem sucesso a curto prazo, indo muito mal. Bahia, Vasco. A gente vê o Botafogo, que começou muito bem, e a gente falou tanto do Botafogo, que falou que o Botafogo era isso, o Botafogo era aquilo, fala do Botafogo agora, porque o Botafogo conseguiu chegar em um lugar, em primeiro lugar, 15 pontos de vantagem, o Botafogo vai conseguir, e o Botafogo perdeu gás. Depois que saiu o técnico, o Botafogo... Depois que saiu o Luiz Castro. O Botafogo só afundou. E é uma Mas SAF. Isso não entra nessa questão, porque o pessoal pode até falar assim, mas é SAF. A mesma SAF que o Botafogo, aliás, que representa o Botafogo, que manteve o Botafogo a 13 pontos de distância do segundo colocado em algum momento do campeonato, é a SAF que hoje está com o Lyon na última posição do campeonato francês. O Lyon, o segundo maior campeão francês, acho que agora foi ultrapassado pelo PSG, né? Porque o maior é o Saint-Étienne, aí depois vem o Lyon e depois vem o PSG. Agora acho que o PSG ultrapassou o Lyon. Assim, o terceiro maior campeão francês está na zona de... não só na zona de rebaixamento, na última colocação. SAF não é garantia de uma permanência, SAF não é garantia de absolutamente nada. SAF é um modelo de gestão que funciona em um clube com determinadas características, mas que talvez em outro clube com outras características não funcione. Não adianta, porra, vamos chegar aqui e falar, porra, Bahia tem a SAF do City. Ok, o Vasco tem a SAF do Everton, do Genoa. O Botafogo tem a SAF do Lyon, do Crystal Palace. No final das contas, o que interessa pra gente? Resultado de bola na rede, meu amigo. Resultado, é bola na rede, não tá vindo. Os críticos vão surgir. Não há de se confundir SAF com patrocínio. Não há de se confundir SAF com renda de público. Não há de se confundir SAF com nada disso. A SAF, ela pega porque ela vê no futebol desse clube uma matéria. E dentro do sistema capitalista, tudo aquilo que tem um determinado lucro é visitado pelas grandes empresas, pelas grandes corporações. Esses caras pegam essa parcela desses clubes porque eles visam o lucro. Aí o Vasco quer fazer uma janela de setembro esperançosa, maravilhosa, e faz. Trouxe o Payet, um cara cheio de nome, cheio de marra, cheio de clubes europeus no currículo, caralho, é quatro. Me perdoa o uso da expressão. Mas quando você jogador de Copa do Mundo, jogador de Copa do Mundo, ainda aqui no banco, né? Você coloca esse cara para jogar, só que o Payet não é o Vasco. E o Vasco não é o Payet. O Vasco não é o Paulinho, o Vasco não é o Verrete, o Vasco não é nada disso. É do mesmo modo que vocês estão vivendo uma boa fase aí com o Cauli e o caramba 4. O Bahia não é o Cauli. Nunca foi. Entende? O Vasco não é o Payet, o Vasco não. Nós gostamos muito de ter esses atletas jogando pra caralho. Porra, ótimo, excelente. Mas no final das contas, se livrar do rebaixamento é o que todo mundo quer. Não vai se livrar, vai cair. Não tem problema, a torcida vai estar do mesmo jeito. São Januário ano que vem vai estar lotado do mesmo jeito. Isso nunca foi problema para a torcida do Vasco. O que é lamentável é depois de tudo o que aconteceu no Vasco, de 2008 para cá, você ainda ter um jogo em que precise vir torcida para bater no vidro, que o antigo alambrado de São Januário, para reclamar. É isso que é uma bosta. Mas assim, uma bosta eu digo enquanto torcedor.
Mas enquanto comentarista que eu estou hoje aqui, enquanto uma pessoa que gosta de futebol, que lê sobre futebol, que acompanha, ou que pretende acompanhar, meu amigo, isso é muito normal, extremamente normal acontecer com qualquer clube que tenha uma gestão terrível igual o Vasco teve nesses últimos anos. E você tá ligado nisso porque o seu clube também já passou por situações terríveis com relação à gestão. A gente vai trazer amanhã a minha visita ao Museu do Bahia, eu já fui lá algumas vezes, mas dessa vez eu tive o cuidado de mostrar a nossa democracia, o caminho para a democracia. Estamos vivendo em época de eleição. Hoje saiu a entrevista com o Verheyen, fui lá no lançamento do plano de gestão do cara, teve também a entrevista com quase todos, né? Menos o Jailson, que ele não quis gravar, e não pôde, não teve agenda, e paciência, acontece, e a gente fez aí, graças a Deus, o acompanhamento da nossa democracia. E falar de democracia, falar de gestão, falar de gerenciamento de elenco, de como esse elenco poderia ser melhor direcionado, como a gente vê, por exemplo, um clube que nem o Bahia, com o elenco do City, com a expertise do City, ir para a zona de rebaixamento, estar na zona de rebaixamento, jogar um futebol de time rebaixado em alguns momentos do campeonato, não contratar bem, porque trouxe somente laterais, o Gilberto e o Camilo Cândido, tem um cosplay de xerife na zaga, que é o Canu, tem os melhores zagueiros do Bahia não jogam, tem aí uma gestão de elenco bizarra. Teve um técnico que ficou 22 rodadas entregando o pão aí, queimando o pão, entregando a paçoca e enterrando o baba do nosso time. Ver tudo isso e aí ainda ter que ouvir a mídia independente bagunça o ambiente alto lá. A gente não contratou Mingote, a gente não contratou Everaldo, a gente não contratou Iago Felipe, Canu, a gente não contratou nenhum desses caras. A gente olhou e viu com bons olhos, como a gente olhou e não contratou Cicinho. A gente não tem um lateral direito que preste. Tem o Gilberto, que é uma no cravo, duas na ferradura. O Canu na zaga central falha mais do que caneta de professor, caneta vermelha de professor em época de final de ano, para dar nota vermelha. Então a gente tem que parar para olhar que os erros de Sério que você gestão meteu essa comparação mesmo? meti na cara dura. Comigo aqui de comentarista? Foi, meti, justamente para ele mexer um pouquinho. Eu tentar tirar você do eixo, você foi Porra. muito profissional, eu tenho que tirar você do eixo. Seu desabafo foi muito bom também. E assim, a gente observa um cara que falha, e tá lá sentado na posição como capitão do time, líder do elenco, e que só aparece para falar quando ganha, porque quando perde não aparece para falar. Bota um moleque que jogou 6 minutos de jogo para ele dar a explicação do futebol pífio. É fácil jogar no Bahia. É fácil jogar no Bahia. A gente tem aí o caso da torcida do Cruzeiro, que invadiu o campo, quebrou todo mundo no pau e vai estar amanhã, em quinta-feira, lá no Mineirão, apoiando para Cruzeiro Vai e estar lá, pois é. Atlético do Paraná. E ainda A é gente, capaz desse tumultinho de hoje ainda dar uma punição ao Vasco. porque, não, e outra, o Sport Contra o TV Bragantino. já tem a agenda, todos os jogos vão ser na quarta-feira, de hoje a 8 às 9h30 da noite. Vão ser em sincronia, né? O Bahia e Atlético Mineiro estarem na Fonte Nova com Antônio Jacques, Lucas César. Vou levar Patuá, vou levar terço, vou fazer um culto, uma oração. Eu vou fazer o diabo. O Bahia não pode cair, meu amigo. O Bahia não pode cair. O Bahia não pode cair. Cair, se é inadmissível para a Ceni não cair, para a gente é inaceitável, é imponderável. O Corinthians hoje fez a parte dele, venceu o jogo. 1-0 no São Paulo, basta. Só tem alguns comentários do nosso chat aqui que eu gostaria de responder. Alguns deles são. Peraí, Tafarel, que eu vou te mencionar depois. Mas aqui tem o Santana, aquele mesmo Santana lá adiante, que eu já tinha respondido ele. Ele mandou aqui o dono da 777, que disse que o Vasco iria disputar em pé de igualdade com o Varmengo. Eu gostei do Varmengo, e é muito adequado. Não, Todos nós gostamos. adequadíssimo.
A questão do aporte financeiro, porque ele só fala de aporte financeiro porque ele só entende disso. Esses investidores estrangeiros, a sua enorme maioria, só entendem de aporte financeiro. Eles acham que se eles chegam e pegam um clube em uma determinada situação, vai chegar e. Boa, botou aí no. Eu esqueci o nome dessa coisa que botei. Mas obrigado. Esses caras que chegam aí de fora e trazem um aporte financeiro para determinado clube, seja de futebol, seja de beisebol, de basquete, do que for, o pessoal acha que é a salvação daquela coisa toda, e uma verdade é que, comparado à história do Vasco anterior, aquele Vasco e Flamengo, aos dois Vasco e Flamengo do Campeonato Brasileiro desse ano, uma coisa foi cumprida. De certo, o Vasco, nessa segunda partida, não entrou com salários atrasados, por exemplo, como estava dito no primeiro momento. Quando ele fala que vai entrar em pé de igualdade, é questão financeira. E ele deixou isso claro no começo. Ele não disse em momento nenhum questão de time. Eu não estou defendendo o cara, pelo contrário, aqui eu teço uma crítica muito, muito óbvia a esse cara, né? Aos caras, né? Ele entra com investimento financeiro e ele diz o seguinte: não vai haver mais desigualdade, por exemplo, a salários pagos. E de fato, o Vasco não enfrentou o Flamengo mais com salários atrasados. E daí? Aí é que eu pergunto como torcedor, e daí? Porque salário atrasado, todo clube tem em algum momento, isso é natural. Eu não estou querendo saber hoje, eu tô fazendo um comentário enquanto comentador barra torcedor. Eu não estou aqui só para isso. Então, quando ele disse em pé de igualdade, não é em pé de igualdade no time. Até porque, veja bem, pouquíssimos hoje são os times na Série A que se equiparam ao time do Flamengo. O Flamengo hoje tem um time titular e tem um banco. Pô. O banco do Flamengo é um time, pô. Quando você tem aquele Vasco e Flamengo, quem ganhou no Vasco e Flamengo? Não foi o Flamengo, foi o banco do Flamengo. A ponto do Gabigol dar aquele passe pro Gerson. Então, assim, e o Vasco não tinha. Quem que ia botar do banco? Né? Então, eu acho que muitos times tiveram essa complicação, essa dificuldade de ganhar do Flamengo por conta exatamente disso. O segundo comentário é a questão do Tafarel ter dito, a questão do psicológico. Tomou o 2. É a 14ª ou 15ª vez. Exatamente, é isso aí, Bahia. É a 14ª ou 15ª vez que o Vasco toma gol do minuto 40 para frente até o final do primeiro tempo. Então, o Vasco, eu estava comentando isso com o Bahia mais cedo, na primeira metade do primeiro tempo. Eu dizia que se o campeonato dependesse de gols tomados após o minuto 40 do primeiro tempo, o Vasco estaria peremptoriamente rebaixado, sem a mínima possibilidade de discussão, porque tomou 13, 14 gols ali do minuto 40 para frente. Não é uma coisa nova. O que eu disse na transmissão aqui com o Bahia é que foram 2 gols. Os 2 primeiros gols do Bahia foram, assim, inevitáveis, do ponto de vista defensivo, do ponto de vista do goleiro, mas foram 2 gols que aconteceram e que inviabilizaram exatamente o segundo tempo do Vasco, que é um segundo tempo fraco, um segundo tempo diferente, porque a gente tem uma zaga que é uma zaga reserva. A gente não consegue mais fazer aquela coisa de colocar o Payet. Não, o Payet tem que começar, e a gente comentava isso no começo do jogo também, sobre o Puma, sobre o Rossi estar na reserva, para ser uma alternativa ao Puma e depois entrar o Paulo Henrique. Então, acho que tudo isso confluiu para uma ideia de que o Vasco, se não ganhasse esse jogo, iria ter grandes problemas se não terminasse o primeiro tempo vencedor. Não terminou o primeiro tempo vencedor, e o castigo, não digo castigo, mas o merecimento do Corinthians veio logo depois, porque o Vasco não joga um segundo tempo digno de manter aquele empate ou tentar mais alguma coisa. E o terceiro comentário que eu destacaria aqui seria a questão do Alan Oliveira, que perguntou quanto o Vasco gastou. Não importa muito
o quanto um clube gasta em contratações. O Vasco gastou 115 milhões nesse ano em contratações, mas em momentos certos ou em momentos errados? Em momentos tecnicamente errados. Porque o Vasco, desse dinheiro, bota 70% ali na janela de setembro. E aí contrata jogadores importantíssimos para um período recente do Vasco, como é o caso do Medel, como é o caso do Verrete, mas são jogadores que já estão numa conjuntura, já estão num momento do clube que é outra história, já é outra pegada. Enquanto o Puma tá fazendo raiva pra gente desde o começo do ano, aí meteu um gol no Cruzeiro, meteu um gol agora, no começo aí contra o Corinthians, aí o pessoal, meu Deus do céu, não é meu Deus do céu. É igual o Rossi, fez aquele drible no Fluminense lá, meu Deus, o Rossi é essencial no time titular do Vasco. Não é. Tudo isso que foi contratado, de graça ou não, barato ou não interessa. O, o que o que mais fica claro aqui é que não é o quanto o Vasco investiu, mas quando o Vasco investiu. Foi em momento errado, em momento que já não tinha mais onde mexer. Mas enfim, vai falando aí, Bahia, que depois eu leio outros comentários aqui.